Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Giovana, para quem me conhece, olá, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Bom, eu tenho 44 anos, sou terapeuta floral especialista em crianças autistas, crianças, adolescentes e adultos, terapeuta quântico e terapeuta quântico vibracional. Esses dois últimos têm uma diferença que eu vou explicar para vocês mais lá na frente, tá? Em um vídeo ou outro desse aí que eu colocar, eu vou fazer uma explicação, né? Explicando a diferenciação entre um e outro, enfim. Bom, o motivo do meu vídeo hoje é para falar com vocês com relação ao autismo na introdução da utilização dos florais, tá? Eu não sou neuropediatra, nem neurogeneticista, não trabalho com nenhuma dessas áreas, tá? A minha especialização é o floral para o autista. Bom, ainda existe, né, muita resistência com relação à utilização dos florais em crianças autistas, enfim, embora já tenha aí, ele conte com uma terapia integrativa no SUS, tá? Pouco se ouve falar, mas foi aprovado, né, como uma terapia integrativa. E o que eu tenho visto muito nas redes sociais, até por isso que eu vim conversar com vocês, é sobre justamente a utilização dos florais nessas crianças, principalmente crianças, tá? Há mais ou menos uns 2, 3 anos eu faço parte de vários grupos de mães com crianças, de mães de crianças autistas. Aí eu sempre vejo lá um post assim, comprei esse floral, será que vai dar certo? E aí as respostas são, eu comprei, usei no meu filho, não fez nem cosquinha. Pro meu filho não deu certo. Pro meu filho ele dormiu um pouco melhor. Enfim, você encontra na maioria das respostas, a resposta negativa, né? Que o floral não deu certo. Então, o meu objetivo nesse vídeo é explicar para vocês que a utilização do floral para o autista, ele precisa ser direcionado. Nem sempre o floral que vai dar certo para mim, que não sou autista, vai dar certo para minha amiga que é autista. Né? A gente precisa entender todo um contexto desde a concepção desta criança. Você queria essa gravidez? Como foi essa gravidez? Você passou nervoso? Não passou nervoso? Tomou algum tipo de medicação? Como foi o pós-parto dessa criança? Como é o dia a dia dela? E depois do diagnóstico de autismo, quais são as terapias que ela faz? Como é o dia a dia dela, né? Depois do diagnóstico. Então, juntando todas essas informações, é onde a gente chega na fórmula, né? Às vezes tem fórmulas com 30 florais, 15 florais, 40 florais, enfim, para o autista é diferente, né? E é justamente por esse motivo que às vezes a mãe vai lá na farmácia, compra o floral e o floral não vai dar certo. Porque não existia um estudo de caso, né? Qual é o caso desta criança? Enfim, então, o que eu digo para vocês, mães, nesse vídeo breve, tá? Que eu não vou fazer nenhum tipo de explicação sobre todos os florais, enfim, não é isso. O objetivo é fazer com que vocês se libertem dessas negativas que existem, né? E se joguem para os florais. Nessa condição, né? Que é a condição do autismo, transtorno espectro autista. E sintam os resultados, né? Quanto mais mães se abrirem, se jogarem para esse momento, para essa tentativa, mais resultados nós vamos ter e mais mães vão ser impactadas com esse tratamento. Eu tenho 4 crianças autistas que eu atendo e uma delas, eu vou citar um dos casos, tá? Essa criança, ela não falava há mais ou menos uns 2 anos. E ela não falava mamãe, ela não falava papai, ela não falava absolutamente nada. Ela apontava coisas e ela tinha crises de birra, enfim. Tem 1 mês e meio, não um mês, minto, 1 mês, que essa criança está usando uma formulação. A formulação dela é pequena, não é uma fórmula grande. E a gente já começou a ver resultados, como, por exemplo, na atenção ao procurar alguma coisa.
ao querer alguma coisa, né? Essa criança sabia que aquilo que ela gosta sempre estava naquele lugar. E o que essa mãe fez? Ela tirou de um determinado lugar, escondeu num outro lugarzinho, e essa criança levantou de manhã e foi lá pegar a coisinha que ela gosta naquele lugar. E aí, anteriormente, talvez ela fizesse birra, se jogasse no chão, chorasse, porque ela queria aquilo e não encontrou lá. O que essa criança fez? Ela parou, pensou, olhou em todos os locais, abriu porta, abriu outro, olhou, e ela conseguiu entender que tinha um único lugar que ela não tinha ido procurar. Então ela foi lá, abriu a porta desse lugar e encontrou o que ela queria. E ali ela fez festa, né? Essa criança ficou toda contente porque ela conseguiu encontrar aquilo que ela queria. Então aí você já nota que essa criança não fez a birra, ela não se jogou no chão, ela parou e pensou onde ela poderia procurar, né? E a outra, com essa mesma criança, essa criança não falava mamãe, nem papai, absolutamente nada, para mais ou menos 2 anos. E dia desses, para nossa surpresa, ele chamou mamã. Mamã, chamou 3 vezes. Ali a mãe fez festa, enfim, o que é normal, né? A gente quer ouvir o filho da gente chamar de mãe. Então ela fez festa, enfim, e me contou e tudo mais. E o que a gente percebe? Que essa criança, além de parar para pensar, ela conseguiu verbalizar. Então ela olhou, ela sabia quem ela queria, a cabecinha dela teve a paciência de pensar para que a palavra pudesse sair, né? Gente, essa criança não tá fazendo terapia ainda por conta da pandemia, tá? Ou seja, não é nem pra gente falar assim, mas pode ter sido a fono, não. Essa criança, neste momento, não está fazendo terapias por conta da pandemia. Então, ela está fazendo, a única terapia que ela está fazendo, neste momento, é com os florais. Então, a gente já viu o efeito. Ou seja, para criança autista, agregado com as terapias, mais a fono, mais as medicações, que normalmente aí os médicos passam risperidona, enfim, tem outras medicações que são passadas, junto com os florais, imagina o progresso que nós não vamos ter com essas crianças. Fora isso, gente, existem vários casos de autismo severo, onde essa criança, o adolescente e mesmo o adulto tiveram um progresso muito grande com o uso de florais. Elas não eram verbais, passaram a ser verbais, não tinham autonomia e passaram a ter autonomia. Adolescentes, o adolescente autista, não todos, eu falei isso no grupo esses dias, não são todos, mas uma boa parte, até por não entender tudo aquilo, aquele contexto de tudo que está acontecendo com ela, e ela acaba desenvolvendo uma compulsão sexual, né? Ou seja, ela acaba tendo algumas atitudes, por exemplo, tirar a roupa, querer ficar mais trancado no quarto, se acariciando, enfim, é próprio do próprio autista, né? E os florais conseguem ajudar nessa percepção do que está acontecendo naquele momento com o próprio corpo, né? Desenvolvendo ali não só a percepção, mas a autonomia também. Então, mãezinhas, não percam tempo mais. Se joguem na terapia com floral, com seus pequenos. Eu faço esse atendimento todas as quinta-feiras. As minhas quinta-feiras são direcionadas para os autistas. Então, entrem lá no meu site, pode marcar a consulta para os autistas. O valor que eu cobro hoje é assim, simbólico, tá? São R$50 que eu cobro dessas mães. Eu estava cobrando 80, mas decidi diminuir, baixei para 50. Mas por quê? Porque eu vi que muitas mães estavam deixando de tentar entrar nessa terapia, porque fora a terapia floral, existem muitas outras terapias. Gasta-se com fono, gasta-se com neuropediatra, gasta-se com remédios, enfim, nem sempre o SUS dá esse subsídio todo, né? Essas mães às vezes ficam meses, às vezes até um ano e meio, para conseguir marcar
a consulta com o médico que vai encaminhar, e depois mais não sei quanto tempo para conseguir essas terapias, né? E aí a gente tem gasto com fralda, gasto com comida. Normalmente essas crianças têm uma seletividade alimentar, então você tem que direcionar até que ela aprenda a comer outras coisas. Então são gastos surreais, né? Inclusive falando-se do SUS, que não dá tanto esse subsídio, quanto as pessoas pensam que dão. Quando você passa a fazer parte desses grupos, a gente fica chocada, né? Com o despreparo. Isso não profissional, não estou falando dos profissionais, mas eu estou dizendo do próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, na falta de acolhimento e rapidez para que esses diagnósticos sejam dados, e mais para que essas mães consigam terapia. E não é só o SUS, essas mães passam também com... Quando eu falo mães, gente, não é que eu tô me direcionando só às mães, não. Eu sei que tem muito papai aí que tá ali, ó, firme e forte junto, mas as famílias, né? Essas famílias também passam bastante situação difícil com os próprios convênios, né? Então, por isso que o valor dessa terapia, quando eu falo do autista, ela é realmente um valor simbólico. Eu atendo uma vez a cada 30 dias, porém essas mães têm acesso total a mim, via WhatsApp, via telefone, do jeito que elas quiserem, para vir falar comigo e a gente ir se falando e conversando sobre o desenvolvimento e sobre os resultados dessa terapia com os florais, tá? Mas volto a dizer para vocês, mãezinhas, papais, não adianta passar na farmácia e comprar um floral para o sono ou floral para ansiedade, porque nem sempre vai dar certo. É como eu, digamos que eu seja uma pessoa extremamente ansiosa, né? Aí eu passo na farmácia e compro o floral para ansiedade. Peraí, mas por que eu tô ansiosa? Ou seja, toda a causa tem um efeito. E para a gente tratar esse efeito, a gente precisa saber a causa, né? Então, assim, ainda que o autismo não tenha uma causa definida, mas com estudos e outras tantas perguntas que a gente faz na anamnese, a gente consegue encontrar uma estratégia de direcionar os florais para que essa criança passe a ser verbal, para que essa criança tenha mais paciência, para que essa criança tenha menos crises, para que essa criança tenha uma autonomia e uma qualidade de vida muito melhor, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês. Meu recado, além disso tudo, eu gostaria de dizer que a nossa sociedade está nada preparada para o autismo. Isso é uma pena, viu, mamãe e papai que está me assistindo, que não tem filho autista. Eu não tenho filho autista, gente. As pessoas perguntam para mim, mas você tem filho autista? Não, não tenho. Meus filhos não são autistas. Mas eu realmente, participando dos grupos, me interessei muito pela causa. Então, você, papai e mamãe, que não tem um filho autista, tá? Procurem saber um pouquinho mais. Eu vou falar mais sobre o autismo, enfim, em vários vídeos que eu vou fazer direcionado para isso. Mas busquem saber do que se trata, busquem ensinar o seu filho não autista que todos nós temos limitações, né? E isso precisa ser respeitado. A gente vê a bandeira levantada por conta da síndrome de Down, e a gente vê bandeira sendo levantada por conta da causa LGBTQIA+, e por conta dos negros. Acho justo as bandeiras serem levantadas, porque a gente está vivendo numa sociedade muito difícil, né? As pessoas estão esquecendo do mais importante: somos todos iguais, precisamos nos respeitar. Então, já que as pessoas não se respeitam, então bandeiras precisam ser levantadas. Então, eu acho que o autismo precisa ser algo que precisa ser falado, sim. Os nossos filhos que não são autistas precisam entender isso, e eles entendem, tá? Eu tenho os meus próprios filhos em casa como exemplos de que, mesmo pequenininhos, eles vão entender que eles precisam saber que o amiguinho dele é diferente dele por diversos motivos, e ele precisa entender isso e respeitar, né? Imagina, você tem... Seu filho não é autista, mas vamos supor que fosse, e ele fosse para a escola e tivesse que ficar no cantinho porque os amigos acham que ele é doido, porque é assim que algumas crianças chamam. E aí essas crianças aprendem em casa a chamar assim,
né? Imagina seu filho querendo entrar no parquinho para brincar e as outras crianças excluírem ele dessa brincadeira. As mães autistas passam por isso diariamente. Não é um dia ou outro, é diariamente. As mães autistas passam isso com a escola, as mães autistas passam isso com a família, com os amigos. As pessoas literalmente se afastam. Por quê? Porque simplesmente não têm noção e não buscam entender mais sobre o autismo. As crianças autistas são inteligentíssimas. As crianças autistas são extremamente amorosas. Elas têm as suas limitações, as suas estereopatias, desculpa. A palavra é difícil de falar, viu, gente? As suas estereopatias, as suas limitações, tem, mas todos nós temos. Isso precisa ficar muito claro, né? Não é porque eu não tenho autismo que eu não tenho as minhas limitações. Eu tenho sim. Eu vou contar uma delas para vocês. Eu falo, tô conversando aqui com vocês, mas se eu tivesse que pegar tudo isso que eu tô falando aqui e colocar no papel, eu não consigo. Essa é uma limitação minha. Eu não consigo decorar um texto se eu não ler o que eu preciso decorar em voz alta. Isso é limitação. São limitações. E eu não posso ser chamada de burra por isso. Ah, é burra? Eu não posso ser chamada de burra por isso. Eu preciso que as pessoas entendam que essa é a minha limitação. Assim como o autista precisa que as pessoas entendam que ele tem limitações. Assim como você que tá aí tem as suas limitações e você só quer que as pessoas entendam e respeitem. E a gente precisa saber um pouquinho mais sobre isso e ensinar os nossos, né? Porque senão a gente vai acabar cada vez mais criando uma geração de pessoas, e eu não tô falando só de crianças, tô falando de pessoas, porque essas crianças vão virar adultos, que não respeitam as limitações alheias. E a gente chega nesse ponto que a gente tá hoje, né? As crianças vão pra escola e 2, 3 ficam isoladinhas, a outra criança negra não serve para fazer parte do grupo X, a outra criança ela é mais introvertida por diversos motivos, seja por conta do meio que vive, por conta das coisas que vivem na própria família, e aí quem tá ali, as outras crianças que estão ali, veem aquilo como algo que é diferente, não quero. Não pode, né? Porque senão vão crescer adultos achando que aquilo que é diferente não serve para estar, e serve, né? Então é isso, gente. Mamães de crianças autistas, eu espero que eu tenha sido assim esclarecedora, né, em 20 minutos de vídeo, quase 20. Que eu tenha sido esclarecedora, que eu tenha conseguido de alguma forma abrir a cabeça de vocês para essa nova terapia. Na verdade não é nova, né, mas para essa terapia que eu tô apresentando para vocês. É pouco falado, mas ela existe e sim, ela dá resultado, tá? Bom, gente, é isso aí. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você ficar por dentro aí de todos os vídeos que eu coloco, tá bom? Muito obrigada. Ótima semana para vocês. Eu já visto que hoje é segunda, dia 2 de agosto. Então, ótima semana para vocês. E caso vocês precisem, queiram falar comigo, meu WhatsApp é o 11 940008747 e meu site é giovanamoraesterapeuta.com.br. Beijo, gratidão.